sou a pessoa que está organizando esse evento, Ayurveda em Casa, uma semana de lives, e o Dr. Gui vai abrir essa semana falando sobre a profissão do terapeuta Ayurveda. Eu pedi isso para ele porque muitas pessoas gostariam de saber, né, realmente qual que é a dimensão da atuação de um terapeuta Ayurveda, e como nós organizamos os cursos da Escola de Formação em Terapeuta Ayurveda para o Nordeste. A nossa escola é credenciada, Sadhanapada Yoga Ayurveda, e aí eu gostaria só de me apresentar um pouquinho o porquê estamos, né, desenvolvendo esse trabalho. A gente começou essa parceria com a escola do Dr. Ruguê em 2014, em Natal. Nós somos pioneiros em trazer esse curso para cá, no Nordeste, e deu muito certo. A gente continuou divulgando em várias capitais e a gente está abrindo novas turmas. E aí eu acho importante, porque às vezes a pessoa não tem a dimensão dessa profissão. Eu comecei a atuar, eu sou professora de yoga, né, mas eu tenho uma outra formação que não tem nada a ver com yoga, mas eu vim para Natal há 16 anos atrás e comecei a desenvolver, me formei em 2003 e comecei a dar aula de yoga aqui em Natal, e depois de 2009 até 2017, dei muitos cursos de formação em yoga. E aí, depois que eu conheci o Ayurveda, eu só conheci o Ayurveda através de testes, né? Mesmo sendo professora de yoga, conhecendo um pouquinho do Ayurveda, mas não tinha essa dimensão, a profundidade, né, desse conhecimento. E aí, com a formação, a minha visão da própria prática do yoga mudou muito, expandiu na realidade. E também era um momento que eu estava dando mais aula individual do que em grupo, e eu sentia necessidade de passar alguma coisa a mais, além de posturas e de práticas, né, do yoga. E aí, com o conhecimento do Ayurveda, isso se ampliou e acabei me dedicando mais ao Ayurveda nesse momento e desenvolvendo, né, a divulgação desse curso pelo Nordeste. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer muitas pessoas que ajudaram a divulgar esse evento, pessoas lá do Sul, de outras escolas credenciadas. E tem a Márcia, só um pouquinho, Márcia e a Iane estão com o áudio ligado, né? Se puder só desligar um pouquinho. Depois, então, a gente vai fazer o Dr. Ruguê vai falar sobre o que é ser terapeuta Ayurveda, e a gente depois vai abrir para as perguntas, daí as pessoas podem anotar as suas questões ali no chat, né? Tirar suas dúvidas. Então, eu fiz passei algumas questões para o Dr. Ruguê, que algumas pessoas já me perguntaram. Eu só vou elencar rapidamente para que ele vai falar sobre essas questões, e depois a gente vai abrir, né, para o questionamento das pessoas. Eu prefiro que o Dr. Ruguê fale do que eu ficar interrompendo ele toda hora. Então, eu mandei essas questões para ele. Uma pergunta é o que faz um terapeuta Ayurveda, né? Quando começou esse tipo de formação no Brasil? Qual a diferença da formação do Brasil, Ocidente, né, em relação à Índia? Os requisitos mínimos para iniciar uma formação em terapeuta Ayurveda? Qual o mínimo de tempo de estudo que uma formação prepara um terapeuta? Como está a regulamentação dessa profissão no Brasil? Qual o limite de atuação para que o terapeuta não se torne um concorrente de outras profissões no mercado, como nutrição, medicina, mas um aliado? Como atuar neste momento com atendimento online, já que a observação e o toque são importantes para uma boa avaliação? E como que o Dr. Ruguê vê a questão de tanta informação generalizada sobre a Ayurveda, já que aprendemos que cada pessoa é um universo e cada tratamento é individualizado. Então, eu vou passar a palavra agora para o Dr. Ruguê, né, que dispensa a apresentação. Ele é um dos nomes, uma das pessoas que desenvolve o Ayurveda no Brasil já há muitos anos, né? Então, o Dr. Ruguê pode começar aí a desenvolver a sua palestra. Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa conversa aqui hoje.
que a gente tem essa facilidade tecnológica, né, de estar com tanta gente, de tantos lugares diferentes, poder falar sobre esse tema muito importante que é o papel do terapeuta Ayurveda, né, aqui no Brasil. Então, eu gostaria de começar, como se faz em todas as atividades do Ayurveda, invocando as bênçãos do Senhor Dhanvantari sobre todos nós, já que ele personifica todos os métodos naturais de cura e preservação da saúde, e ele é o nosso grande patrono. Então, por favor, coloquem as mãos juntas em Pranamudra, fechem os olhos. Om Namo Bhagavate Dhanvantaraye Amruta Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trilokanathaya Vishnave Swaha. Om Namo Bhagavate Dhanvantaraye Amruta Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trilokanathaya Vishnave Swaha. Om Narayanaya Vidmahe Vaidyarajaya Dhimahi Tanno Dhanvantari Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Bem, então, me parece assim que o ponto fundamental que nós devemos entender primeiro, antes de especificar atividades de um profissional, é entender que o Ayurveda é o sistema mais holístico e integrativo que na minha vida profissional, na minha vida de 40 anos formado como médico, e mesmo anterior à minha prática médica, que eu conheci no mundo todo. Integra as funções do corpo, do prana, a energia vital e inteligente, com a mente e com a alma. E dá uma dimensão detalhada do estudo de cada um desses componentes. Mas o ponto de vista do Ayurveda sobre como interpretar a vida é que é o mais importante. Então, um profissional do Ayurveda é, antes de tudo, a pessoa que incorporou esse ponto de vista unitivo sobre o ser humano e o seu papel no universo. Das relações do indivíduo com os demais e com a natureza. Só quando nós incorporamos esse ponto de vista é que, de fato, nós estamos praticando o Ayurveda. Corpo, prana, mente, alma e as relações do indivíduo com o ambiente e com sua própria essência. Aí sim, aí o Ayurveda deixa de ser um conjunto de ferramentas terapêuticas para ser um sistema de saúde. Por isso, não é compreensível que um terapeuta ayurvédico seja treinado somente em um ou outro procedimento. Cursos de formação em Abhyanga, por exemplo. Porque é preciso que a pessoa tenha incorporado um outro ponto de vista de como o ser humano funciona. Ou só sobre plantas medicinais, ou só sobre alimentação, ou só sobre algum tema específico. Depois, sim, de ter absorvido esse ponto de vista geral, é que a pessoa, então, pode, eventualmente,
se especializar mais numa área ou outra da prática diária do Ayurveda. Mas o Ayurveda tem um ponto filosófico próprio sobre a vida, adotado do sistema Sankhya e do Yoga. O Ayurveda tem um ponto de vista próprio sobre fisiologia, sobre anatomia. E se você não incorporou esse ponto de vista, você faz um Ayurveda sempre fragmentado. Tipo, qual é a erva boa para tratar tal coisa? Qual é a erva boa para tratar tal coisa? Que proteína o Ayurveda usa? Que carboidrato o Ayurveda recomenda? Que oligoelemento o Ayurveda recomenda? Ou seja, uma visão que não é a visão do Ayurveda, que é uma visão bioquímica de como o ser humano funciona. Tudo bem que o Ayurveda pode usar a linguagem bioquímica para se fazer entender pelas pessoas, mas a nossa linguagem fundamental, ela é bioenergética e bioespiritual. E não que nós somos um conjunto de reações químicas. Se nós estamos tristes é porque falta serotonina, se a memória não está boa é porque falta dopamina, aí o cromo, o aminoácido tal, é que vai fazer o efeito terapêutico. Ah, então qual planta medicinal tem aquele princípio ativo? Não, isso não é a maneira ayurvédica de entender. Não é? Então, é preciso que a pessoa tenha, e os cursos de formação deem para a pessoa esse ponto de vista integrativo da fisiologia ayurvédica, dosha, atributos, subdoshas, dhatus, malas, agni, estrotas, o ponto de vista sutil sobre os componentes do corpo energético, os componentes da mente, incorporando princípios do conhecimento do yoga, os conhecimentos sobre a alma, sobre o karma. E aí sim a pessoa tem uma visão sólida do que é o Ayurveda, e aí, sem dúvida, ela incorpora os conhecimentos de anatomia ocidental, fisiologia ocidental, patologia ocidental, porque aí tem a visão de patologia dentro do Ayurveda. Tem a visão de alimentação dentro do Ayurveda, que não é uma pirâmide de carboidrato, proteínas, vitaminas e minerais. O Ayurveda interpreta de acordo com o princípio energético, rasa, virya, vipaka, prabhava, guna, karma. E assim, cada dia, quando eu estou diante de um paciente e vou examiná-lo e vou prescrever algo, ou individualmente ou coletivamente, promovendo saúde coletivamente, o ponto de vista deve ser esse. E cada um de nós deve encontrar a linguagem mais apropriada para levar isso. Por isso, como a Miriam colocou na propaganda que ela fez, na divulgação sobre esse nosso tema, que a função principal de um terapeuta é ser educador. Nós somos educadores em saúde, educadores em estilo de vida, educadores em viver melhor, de forma mais plena, utilizando todos os recursos. Então, um terapeuta ayurvédico formado dessa maneira, ele pode exercer infinitas funções na sociedade. Muitos dos nossos alunos optaram, ao longo desses 25 anos que nós damos cursos de formação, muitos deles optaram não por ter uma clínica, por fazer procedimentos ou atender pessoas com problemas de saúde. Optaram por levar os princípios do Ayurveda para escolas, por exemplo, para grupos, para clubes,
montam programas de prevenção e de promoção da saúde. Porque todos sabem que esse é o grande tema do Ayurveda. E é o tema no qual nós, da medicina moderna, podemos nos sentir mais frustrados por não termos conseguido motivar as pessoas, a sociedade, politicamente ou individualmente, sobre os princípios reais de saúde. Nós delegamos essa questão da saúde para alguns remédios, para baixar o colesterol, baixar a glicose, etc. E a incidência de doenças tem aumentado assustadoramente no mundo. Nós temos aí essa preocupação justa e necessária com a pandemia do Covid-19. Mas morrem muitas pessoas, muito mais pessoas, de infarto, de derrame, de câncer. E essa incidência vem aumentando assustadoramente, epidemicamente no mundo. Promovidas pelo quê? Estilo de vida impróprio. Estilo de vida inadequado. De fato, só tem 3 coisas que promovem saúde, mesmo do ponto de vista científico. E essas 3 coisas são alimentação correta, exercício físico moderado e adequado e estado mental positivo. Esses são os 3 grandes pilares da saúde. E aí, então, muitos terapeutas Ayurveda se dedicam a promover saúde coletivamente, seja por via dessas mídias sociais hoje que chegam a tanta gente, seja promovendo programas para escolas, para clubes, para entidades, para o governo, né? Trazendo isso para dentro da saúde pública e promovendo isso democraticamente para a população toda. Então, uma das linhas de trabalho é essa, se essa for sua natureza de fazer isso. Se respeita o impulso natural de cada um, o talento individual, como se diz, a idiosincrasia de cada pessoa. Alguns vivem, trabalham, por exemplo, na área de recursos humanos em empresas. Você pode imaginar que coisa espetacular que é você promover talentos e locar talentos dentro de uma empresa de acordo com a constituição individual e as características individuais descritas no Ayurveda, baseados em Vata, Pitta, Kapha, constituição individual, e baseado em Sattva, Rajas e Tamas, a constituição mental. Você loca talentos e a pessoa aí então se sente feliz e faz bem feito. Com isso, as empresas ganham, a pessoa ganha e tudo se torna melhor. A outra possibilidade é que os profissionais da área de saúde que já se formaram em alguma área da saúde utilizem os princípios do Ayurveda e a visão que o Ayurveda tem para sua prática profissional. E aí o Ayurveda funciona como uma pós-graduação, mesmo que ainda não seja reconhecido como uma especialidade no Brasil, mas é uma pós-graduação que algumas escolas têm com a forma universitária, reconhecido pelo MEC, assim como nós também temos na Escola Yoga Brahma Vidyalaya, especificamente em uma universidade em São Paulo, por enquanto, na Ítalo Brasileiro, mas nós queremos expandir isso
a todos os lugares, que algum profissional da área de saúde, por exemplo, sendo médico, sendo educador físico, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, qualquer área da saúde onde ele já atua, então agora ele passa a ver isso do ponto de vista ayurvédico e passa a exercer sua função dentro das normas do seu conselho organizativo, com os princípios do Ayurveda, o que é extraordinário. Os profissionais formados nas escolas que ainda são livres de formação de terapeuta Ayurveda, o que ele pode fazer? Tudo isso que eu disse, mas vamos especificar. O Ayurveda classifica as pessoas em 3 grupos em relação ao status de saúde que a pessoa tem. Existe um grupo pequeno de pessoas que são saudáveis, pessoas que têm a saúde desenvolvida de acordo com os rigorosos princípios do Ayurveda. O que um terapeuta formado, por exemplo, na nossa escola, pode realizar após sua formação para esse grupo de pessoas saudáveis? Prevenção de doenças, promoção de Rasayana e Vadikarana, ou seja, das terapias rejuvenescedoras e afrodisíacas. Produzir processos de manter a saúde, incorporar a rotina diária, o dinacharya, incorporar a rotina anual do Ayurveda, os princípios de alimentação, para promover uma vida longa e feliz. Há um campo imenso de trabalho dentro do Ayurveda com um grupo de pessoas saudáveis. E hoje, essa pandemia, tem nos mostrado a importância da resistência individual. Muito mais do que o ataque do fator agressor, que no caso é o vírus, corresponde a uma importância muito maior o fator que nos defende, que é o nosso ojas, o nosso bala, nossa resistência individual, que faz com que o vírus entre em algumas pessoas e não produza doença nenhuma, ela é só portadora. Em outras pessoas, ele provoca um estado gripal suave. Em outras pessoas, uma pneumonia grave, outro mais grave, outra insuficiência de múltiplos órgãos e, para outros, infelizmente, a morte. O que é que diferencia? O vírus foi o mesmo, o ataque foi o mesmo. A diferença está na resistência individual. Então, o terapeuta Ayurveda é um grande promotor da saúde, é um grande promotor da longevidade. E o Ayurveda tem um sistema único e extraordinário. Uma coisa de fato maravilhosa para longevidade, manutenção da saúde, em termos dos procedimentos, o Panchakarma, os métodos de rejuvenescimento, tudo isso construído e muito bem explicado nos textos clássicos do Ayurveda e reproduzidos nos cursos que nós damos e outras escolas no Brasil também, e no mundo afora. Então, para as pessoas saudáveis, o terapeuta tem uma formação completa que permite um trabalho extraordinário nessa área, contribuindo em muito para a sociedade, no seu campo de atuação. Um outro grupo é formado por pessoas que têm doenças claramente estabelecidas num livro de clínica médica, seja um livro de clínica médica Ayurveda ou um livro de clínica médica da medicina moderna. Tem um grande número de pessoas no mundo, infelizmente, portadoras de doenças agudas e crônicas,
E o Ayurveda tem um papel fundamental. Quando me perguntam pelo mundo afora, nos congressos, nos lugares onde eu frequento, em outros países, no mundo todo, participando desses eventos ligados à medicina e ao Ayurveda também, qual é a minha opinião sobre o que o Ayurveda tem mais a contribuir no mundo ocidental? Eu digo, são dois campos fundamentais. Um é o campo da prevenção e promoção da saúde, que já falei, o Ayurveda é extraordinariamente único nisso. E o outro é o tratamento de doenças crônicas, dificilmente tratáveis pela medicina moderna, ou com tratamentos extremamente caros e com pouco resultado. Então, essas doenças neurológicas degenerativas, doenças osteoarticulares degenerativas, doenças autoimunes se espalhando pelo mundo, um tratamento de suporte para o tratamento do câncer associado à medicina moderna, que aí as coisas ganham uma dimensão extraordinária. Tratamento de doenças de imunodeficiência, tratamentos da obesidade, do colesterol alto, ou seja, de doenças que têm grande incidência na humanidade. O Ayurveda, eu digo para vocês na minha experiência pessoal, a partir do momento que eu adotei a prática do Ayurveda como minha visão médica e minha visão terapêutica, eu tive uma mudança radical no prognóstico do tratamento dessas pessoas, com essas doenças que eu me referi muito rapidamente aqui. Só que aí, para o tratamento dessas doenças, é preciso que o terapeuta complete a sua formação. Ou seja, os cursos de formação de terapeuta, eles dão a visão geral sobre patologia e tratamentos de síndromes gerais. Mas aí é preciso que a pessoa, por exemplo, na nossa escola, nós temos o curso de Kaya Chikitsa, o curso de clínica ayurvédica. Porque é preciso treinamento, é preciso ambulatório, é preciso atender pacientes internados, é preciso ver muitos casos e problemas e acompanhar isso. Então, a escola que quer levar a pessoa a ter esse tipo do profissional e, de preferência, que sempre seja acompanhado pela legislação dos vários países do Ocidente, que seja acompanhado de algum tratamento médico, de algum acompanhamento médico que seja. Por quê? Porque os pacientes vêm muito medicados. E aí é preciso conhecer profundamente a interação de medicamentos, acompanhamento de doenças que possam advir desses problemas de interação, efeitos colaterais dos medicamentos alopáticos, como manipular esses tratamentos e com o direito legal de poder fazer isso, a manipulação dos tratamentos modernos, com a medicina alopática moderna, para que haja segurança em todos os níveis na prática. Então, eu sempre aconselho, e o trabalho do Ayurveda, de modo geral, é um trabalho de equipe. Dificilmente alguém consegue fazer sozinho todo esse trabalho do Ayurveda. Um trabalho de equipe. Então, que os terapeutas se unam aos médicos para fazer um grande trabalho. Nós, através da nossa escola, nós damos a possibilidade dos alunos e dos terapeutas já formados terem
uma assessoria nossa, periódica, onde eles apresentam os casos clínicos, as pessoas que eles atenderam e de que maneira nós podemos ajudar a montar programas de tratamentos ou a direcionar programas, trazer os pacientes para cá, para o ashram, para fazer os programas de Panchakarma, Shamana, Rasayana, todos os programas que nós temos aqui, e depois receber o paciente de volta e continuar, porque não há possibilidade de fazer um trabalho em doenças crônicas que se restrinja a pessoa vir fazer um Panchakarma, que é fundamental fazer, que muda radicalmente a evolução. Isso não é simplesmente uma fala minha, isso é dos textos clássicos do Ayurveda e é da experiência da Índia como um todo, a importância do processo do Panchakarma. Os lugares onde não fazem é por pura dificuldade legal de fazerem os procedimentos ou por falta de conhecimento. Mas que o Panchakarma tem um papel fundamental na evolução desses pacientes, sem dúvida. E que o Panchakarma tem um papel fundamental periodicamente na manutenção da saúde e na promoção da longevidade com qualidade, isso também não há dúvida, nem estatística científica e nem da experiência de quem trabalha nessa área. O terceiro grupo é o maior grupo de todos. Eu diria que, de acordo com certos levantamentos que alguns Vaidyas da Índia fizeram pelo mundo, 65% da população mundial, o que corresponde a aproximadamente 4 bilhões e meio de pessoas, nem tem saúde e nem tem doenças claramente estabelecidas. São pessoas que estão num processo de desequilíbrio, onde elas não se sentem bem, mas não têm uma doença sindrômica estabelecida num texto, num livro de clínica ou de qualquer especialidade. Então, são pessoas que sentem mal a digestão, o intestino não funciona, não dormem bem, têm problemas, cansaço excessivo, agitação, ou seja, esse conjunto de sinais e sintomas que definem um desequilíbrio. A pessoa se sente assim, ela não se sente bem. Ela não se sente bem nem fisicamente, nem emocionalmente, nem socialmente, nem espiritualmente. Mas ela não pode ser enquadrada numa doença estabelecida. E isso é a especialidade do Ayurveda. O Ayurveda estuda isso profundamente. O Kriya Kala, as 6 fases da doença. Então, a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, não são descritas como doenças dentro da visão moderna. Mas os doshas se desequilibraram, provocaram alteração do Agni, produziu ama, isso se espalhou pelo organismo, mas ainda não tem uma doença lá. Os órgãos começam a ser atacados. Então, quanto mais precocemente a gente detecta o desequilíbrio, mais 100% curável é o problema. E à medida que o ataque dos órgãos coloca os órgãos em processo de destruição, a doença vai ficando mais dificilmente curável. Até poder chegar a um ponto dela ser incurável, mas controlável. E algumas são até num nível de intratáveis, segundo a própria classificação do Charaka Samhita.
Então, esse grande grupo de mais de 4,5 bilhões de pessoas no mundo é quando o terapeuta Ayurveda tem seu máximo campo de ação. Então, ninguém poderia se queixar de falta de mercado de trabalho, porque nós temos muita gente para atender, individual ou coletivamente, seja como você planejar seu caminho, individual ou coletivamente. E é muito importante nós entendermos, assim, eu digo para vocês, da minha experiência, da minha conduta e do que eu aconselho, já que o que eu estou fazendo aqui agora. Se ocupem menos em criticar o que os outros fazem, em criticar a medicina moderna, em criticar os outros sistemas, em criticar o sistema. Mostrem soluções. É isso que o mundo precisa. Mostrem soluções através do Ayurveda. Mostrem que o Ayurveda é capaz de fazer diferença. Ao invés de nós criticarmos os outros sistemas, ou o sistema, ou a política, ou o que for, mostramos nossa experiência. E as pessoas que se sentem felizes com o tratamento do Ayurveda, a prevenção, os cuidados do Ayurveda, que incorporaram isso na vida, são nosso maior marketing para o mundo. Porque senão as pessoas se saturam de tanta informação e de tanta ideia e propaganda. Entende? Mostrem o que nós podemos fazer de bom. Muitos de nós temos naturezas diferentes, temos experiências de vida diferentes, temos formações diferentes. Então, nós podemos encarar o Ayurveda de maneiras diferentes. A Índia sempre aceitou a discussão de ideias. Faz parte da cultura védica você discutir ideias respeitando o ponto de vista do outro. Assim, por exemplo, todos os sistemas filosóficos da Índia, Dvaita, Visishta Dvaita, Dvaita, Tantra, os Agamas e o Hatha Yoga, todos os sistemas puderam sentar juntos. E ninguém quis converter ninguém. Porque cada um tem convicção do que faz. Entende? O que eles querem é mostrar o ponto de vista, como eles raciocinam. E aí o indivíduo escolhe. Não é? É muito importante. No mundo ocidental, as coisas têm evoluído. E muita gente na Índia, ou na China, e em muitos outros lugares, tem evoluído, não sei se é bem a palavra, mas tem ido na direção de uma dicotomia, de uma polarização, onde um ponto de vista quer destruir o outro. Isso não cabe dentro do Ayurveda. Então, vocês podem ter diferentes maneiras de abordar a prática do Ayurveda, mas é claro que tudo tem que se basear nos textos clássicos. Aquilo que está ali é a mensagem do Ayurveda trazida pelos sábios. Por isso eu digo muitas vezes que quem tem juízo obedece, quem não tem inventa. Desculpem se essa frase pode trazer más interpretações, mas
do ponto de vista dos sábios, ou seja, em relação aos sábios, é isso. Humildemente nós estudarmos aquilo, aprendermos aquilo, trazermos para a nossa vida moderna e podermos praticar. Então, esses são os 3 grupos de atuação do terapeuta. Pessoas saudáveis, promover saúde, prevenir doenças, promover longevidade. Uma grande ciência para isso. No grupo das pessoas em desequilíbrio, que é a maior parte da população, o terapeuta Ayurveda, ele nada nesse mundo assim com toda tranquilidade, desde que bem informado, prevenindo, mantendo, restaurando a saúde e aí de novo promovendo manutenção, fazendo métodos suaves de desintoxicação periodicamente, sugerindo uma alimentação saudável de acordo com o indivíduo, porque alimentação saudável não é comer um superalimento, um cacto exótico lá do México, ou nem o nosso amla, nem uma fruta exótica lá da África. Não é isso que é alimentação saudável. É alimentação de acordo com a doutrina do Ayurveda, baseada em dosha, desha, kala, karana, agni, esses princípios. Olhar para o clima na hora de comer. Olhar para a sua fome na hora de comer. Olhar para a sua idade na hora de comer. Não é a supremacia do aminoácido tal. Não é a supremacia do cromo, do zinco. Não é nem a supremacia do lactobacilo. Tá bem que isso é baseado no princípio do Ayurveda de que o intestino é a sede principal onde os doshas, o sistema digestivo onde os doshas acumulam e se desequilibram. Mas sustentar a visão ayurvédica. E essa é a coisa mais difícil na formação de um terapeuta. Saber interpretar o outro do ponto de vista do Ayurveda. Principalmente se a pessoa já traz formações prévias ligadas à saúde. Então, e depois o grupo das pessoas doentes, como uma terapia associada, ou não, mas com um acompanhamento médico no mundo ocidental, para que as coisas aconteçam de maneira que possa trazer tranquilidade e obediência às normas reinantes atualmente. Aí tem outras perguntas que a Miriam me colocou aqui. Quando começou esse tipo de formação no Brasil? Nós começamos há uns 25 anos essa formação no Brasil. Tinham outros profissionais e escolas já existindo no Brasil nessa época. São pioneiros da prática do Ayurveda, pessoas assim que merecem toda a nossa consideração e estima, que continuam desenvolvendo, muitos deles, um grande trabalho aqui no Brasil. Tem lutado pela implantação do Ayurveda no Brasil todo. Então, são pessoas que merecem a nossa admiração, o nosso suporte e apoio, né? Enquanto eles se mantiverem assim dentro dos princípios do Ayurveda, e nós todos, inclusive eu, nós devemos apoiar isso. Qual a diferença da formação no Brasil e no Ocidente em relação à Índia? Essa é uma boa pergunta. Na Índia, existe a formação do Vaidya. É a formação do médico ayurvédico, que ele é formado no curso chamado BAMS, Bacharel em Medicina e Cirurgia Ayurveda. Ele tem noções da formação ocidental e mais a formação em 5 anos e meio do Ayurveda. Faz o vestibular, faz a formação em 5 anos e meio e se torna um Vaidya. Depois ele tem a pós-graduação, que pode se especializar em alguma das áreas do Ayurveda.
essa formação é o que permite, na Índia, oficialmente, alguém trabalhar como profissional do Ayurveda. Não há essa visão do terapeuta que foi construída para o mundo ocidental, já que tem legislações próprias sobre a prática médica no mundo ocidental. Então, na Índia, para alguém ser médico Ayurveda, tem que se formar nesse curso de BAMS de 5 anos e meio, depois, se quiser, fazer pós-graduação em alguma área específica. Os médicos da medicina moderna que queiram trabalhar, formados na Índia, que queiram trabalhar com Ayurveda, podem, mas eles precisam de ter uma pós-graduação específica para formarem nessa área. Na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, em qualquer outra parte do mundo fora aquela região próxima da Índia, o Vaidya formado na Índia, infelizmente, não pode praticar como médico. Não pode. Nem mesmo os mais famosos Vaidyas saídos da Índia não têm permissão legal de trabalharem como médicos. Então, eles trabalham na função como naturopata ou naturólogo, dependendo de qual país e qual a nomenclatura que se adota lá. Não há na Índia, como eu dizia, a profissão do terapeuta. O técnico em Ayurveda na Índia, que vocês em todas as clínicas de Ayurveda que vão encontram, eles têm uma formação prática, curta, com o profissional médico Ayurveda, o Vaidya, daquela clínica. Tem pouquíssimos cursos na Índia de treinamento de procedimentos. Eles aprendem nas clínicas, nos spas, nos centros de Ayurveda. Mas eles não têm nenhum direito legal de fazer diagnósticos e nem de prescrever medicamentos. Então, é diferente da prática do Ayurveda no mundo ocidental. Para o mundo ocidental, é estrategicamente importante haver o profissional terapeuta. É fundamental. Para que não afunile como uma especialidade médica. Porque o dia que afunilar como especialidade médica, deixa de ser esse sistema holístico integrativo. Porque aí boa parte da população não vai mais ter acesso. Já que mal tem médico para dar conta de atender com a medicina moderna, esse tanto de hospital, centro de saúde e tal que acontece. Então, nós precisamos trabalhar, estamos trabalhando há anos, para que a gente possa, para que o governo possa aceitar a profissão do terapeuta Ayurveda, para que nós possamos levar o Ayurveda para a saúde pública. Aí haveria o papel do médico e haveria o papel do terapeuta. Numa sociedade democrática, sempre houve e sempre vai haver uma luta por espaço. Não é só do Ayurveda essa preocupação. Por exemplo, a acupuntura. Ela foi tomada pelos médicos como uma especialidade médica. Aí os fisioterapeutas vão e entram com uma liminar para que eles possam aplicar acupuntura. Aí vem os médicos e impedem aquela liminar. E assim vai um processo que é democrático, de ocupação de espaços. Nós temos aqui em Araguari, né, próximo do ashram, nós estamos trabalhando com um ambulatório, um centro de referência em Ayurveda para atendimento da população. Gratuitamente associado com a Prefeitura de Araguari, que nós tivemos que dar aí uma interrupção por causa
de todo o foco agora estar aí na pandemia. Nós até fizemos uma proposta de trabalho do Ayurveda também na pandemia e estamos aí aguardando o processo burocrático para que a gente possa fazer isso. Porque até nisso o Ayurveda tem muito a contribuir, né? Então, no mundo ocidental, tem países como a Alemanha, como os Estados Unidos e como Portugal, que nós ajudamos a construir isso lá, já tem a profissão que nós poderíamos chamar do naturopata, com diferentes denominações em cada país, que tem um curso universitário, que é um curso de bacharelado, geralmente dura 4 anos, de acordo com as normas da Comunidade Europeia, tem uma duração de 4 anos, que forma o naturopata. Quando ele termina, ele presta uma prova dentro da Federação das Terapias chamadas alternativas ou complementares, o que for, e aí o governo aceita esse profissional e lhe dá uma carteira de trabalho. E ele, então, tem seu espaço. Agora, isso exige regulamentação da profissão. E é preciso entender que toda regulamentação limita a ação das pessoas. Enquanto não há regulamentação, a pessoa, o profissional, se sente livre para praticar o que ele acha adequado, ou que ele se sente apto. Mas a partir do momento que há uma regulamentação, ao mesmo tempo que o profissional está protegido na execução daquilo que foi regulamentado, ele também passa a ser limitado. Porque aí tem o que ele pode e o que ele não pode fazer. Tem um conselho profissional, passa a ter um conselho de ética, e assim por diante. No Brasil, nós estamos, até tem uma dessas perguntas aqui, nós temos dentro do governo, na Câmara e no Senado, alguns 2 ou 3 projetos que estão caminhando há alguns anos lá. Um deles, inclusive, nós participamos da confecção. Mas parecem ser, por tudo aquilo que nos vem de lá, parecem ser projetos que ainda carecem de um maior desenvolvimento, uma maior adaptação às normas governamentais. Então, eles estão ali parados nos vários grupos lá, nas várias ordens e fases, né? Por falta mesmo assim de estarem mais completos. Nós precisamos, em algum momento, quando isso amadurecer, fazer um projeto mais completo e mais adaptado, que possa, inclusive, definir critérios mínimos de formação. Critérios mínimos de formação, porque isso é fundamental. É preciso haver uma excelência na formação dentro do tempo disponível e em todas essas áreas que eu citei. Filosofia, história, anatomia do Ayurveda, fisiologia do Ayurveda, patologia do Ayurveda, alimentação do ponto de vista ayurvédico, plantas medicinais do ponto de vista ayurvédico, medicamentos, terapias sutis, panchakarma, xamana, rasayana, todo o processo do Ayurveda. E isso exige tempo de formação mínima. Mas isso é um campo aberto à conversação. E agora, um grande benefício que foi trazido para o Brasil, e é extraordinário, uma conquista extraordinária, foi que o Ayurveda entrou para o sistema de práticas integrativas do SUS. São 29 terapias e o Ayurveda está lá. Então, hoje, oficialmente,
o secretário municipal da saúde, que de modo geral é o gestor municipal da saúde, ele pode promover programas de Ayurveda dentro do sistema público, seja em atendimento primário, em atendimento secundário, em atendimento terciário, como que nós temos feito aqui em Araguari. Ou seja, a verba do SUS vem para o município e o gestor municipal, com o conselho, montam programas. Então, onde você quiser, como terapeuta, se você já é funcionário público, principalmente se você já for funcionário público da área de saúde, fica muito mais fácil você promover diferentes programas de Ayurveda no seu município. Lidere isso. Traga isso. Convença as autoridades municipais, porque depende delas. Não é a nível federal. Vocês vão ter muitos problemas com verba, mas isso faz parte da nossa luta diária, né? Se você não é funcionário público, tente promover isso politicamente com os governantes do seu município. É aí o foco. Então, vê o campo de atuação de um profissional de Ayurveda, que é imenso. O limite de atuação para que um terapeuta não se torne um concorrente de outras profissões no mercado de nutrição, medicina, etc., mas um aliado. Bem, sempre que surge no meio da sociedade um profissional com determinado, que adquiriu determinado conhecimento e determinada prática, ele vai ter que ocupar um determinado espaço. Mas o terapeuta Ayurveda também, ele é de certa forma treinado a trabalhar em equipe. Então pode muito bem, se você é de qualquer uma dessas áreas, né? Assim como, por exemplo, entre a medicina e a nutrição, tem um nutrólogo, um nutricionista. Assim, o pessoal que faz plástica, tem um cirurgião plástico, tem o dentista que se especializou em alguma plástica, tem o oftalmologista que se especializou em alguma plástica. Isso é natural que haja essa conversa, essa regulamentação, que diferentes interesses sejam associados. É para isso que nós temos que ter abertura, um coração aberto, uma capacidade de discutir com pontos de vista diferentes e sem querer destruir o outro ponto de vista. Que é certo que esse outro ponto de vista tem algum lugar para ocupar. Mas ter convicção do seu. E a convicção do seu ponto de vista se adquire por estudo, por treinamento, por prática, por atendimento, por trabalhar com o que a gente está aprendendo. Para alguns, o Ayurveda vai ser incorporado numa prática que envolve várias visões diferentes e a pessoa pôs o Ayurveda ali no meio daquilo tudo. Tá bem que seja assim, mas eu, por exemplo, na minha vida e daqueles que trabalham comigo e dos alunos, eu procuro expor que nós optamos por ter o Ayurveda como coluna vertebral, como ponto de vista de decisão, de visão fisiopatológica e de visão terapêutica. E mesmo que eventualmente a gente até use um medicamento alopático, a gente usa do ponto de vista ayurvédico, porque isso é possível. A interpretação fisiopatológica
Às vezes isso é difícil de entrar na consciência do profissional, porque ele é acostumado a ter a visão muito forte fisiopatológica da alopatia, da homeopatia, da medicina chinesa, disso e daquilo. O Ayurveda entra como um detalhe, uma parte a mais. Mas nosso incentivo é que você olhe tudo do ponto de vista ayurvédico e use o que você achar apropriado, com seu critério, baseado em conhecimento, em treinamento, mas que a sua visão fisiopatológica seja do Ayurveda. Seu método diagnóstico seja ayurvédico, complementado por outras coisas que você achar necessário. E a sua prática seja essencialmente ayurvédica. Miriam, eu estou achando que nosso tempo já acabou, né? Tem só umas perguntas rapidinhas aqui do Tom Gay. Vamos lá, Miriam. Então, tá tudo bem. Só estão perguntando aqui se o curso é válido em âmbito internacional, se o terapeuta formado pode atuar na Europa, nos Estados Unidos. Sim. Nossa formação, além da nossa escola, ela também é suportada, apoiada por 2 universidades na Índia, pelo centro do American Institute of Vedic Studies, que é do David Frawley, nos Estados Unidos, e principalmente pela International Academy of Ayurveda, que tem centros espalhados pelo mundo todo. Então, nos países da Europa, nos Estados Unidos, os nossos diplomas são aceitos. Você tem, muitas vezes, só um detalhe de atender a certas normas locais. Por exemplo, em Portugal, o nosso curso é completamente aceito, porque o nosso curso é igual lá e aqui. Então, você se associa à federação e faz uma prova baseada no conhecimento do Ayurveda, só para oficializar isso para o governo. E se você, então, for aprovado, o que nossos alunos são sempre, você pode trabalhar lá. E nos outros países da Europa também. Ok. Aqui pergunta, a pessoa que não tem nenhuma ligação com a área de saúde tem mais dificuldade de se inserir no Ayurveda? Eu diria que não. Se a pessoa tem algum conhecimento na área de saúde, facilita o entendimento fisiopatológico, fisiologia, a terminologia. Mas a pessoa que entra assim mais virgem de conhecimentos para o Ayurveda, fica muito mais fácil que ela não tenha preconceitos, que muitas vezes são opostos ao Ayurveda, e na hora que ela se sente pressionada para tomar uma decisão, ela recorre àquilo que ela já sabia antes. E aí fica só com o título de Ayurveda, mas praticando outras coisas. Isso. Na área de alimentação, quais são especificamente as possibilidades de atuação caso a pessoa não atenda como terapeuta, né? Claro, ela vai ser terapeuta, mas ela talvez se especifique mais em alimentação, né? Um terapeuta pode se ocupar mais da área da alimentação, com a parte de orientação alimentar baseada nos doshas, Dhatu, Agni, Mala, Tempo, tal, baseado nos princípios do Ayurveda, não é? E pode o modo de preparo dos alimentos. Alguns dos nossos alunos, por exemplo, vão na casa dos seus clientes, dos seus pacientes, e orientam as pessoas ali como fazer a comida, a pessoa que faz a comida, como fazer, vai no mercado com a pessoa, porque tem muitas coisas que, apesar de ser muito comum na nossa cultura, as pessoas não estão habituadas a usar. Por exemplo, açafrão, colminho. As pessoas aqui mais para o sul não estão acostumadas a usar. Então, vai lá, ensina como prepara, como usa. Tem um papel fundamental. E é grandioso o que essas pessoas fazem. Uma pergunta aqui, acho que o senhor até respondeu, né? Quais os caminhos para levar a Ayurveda para a periferia, né?
procurando, né, os políticos, né, a prefeitura, né, procurando instalar programas dentro do governo municipal. Tá. Agora está todo mundo tão desorientado e ocupado aí com a questão da pandemia, mas quando possível, cada um Fazer poderia... palestras, né, doutor Roguet? Fazer palestras, né? Começar a falar sobre a Ayurveda para as pessoas conhecerem, né? Motivar a população. Nós vimos, assim, durante esses últimos anos, que ainda que dentro dos governos tem alguma resistência por um lobby muito forte do sistema médico de saúde baseado em medicamento, indústria farmacêutica reinante, ainda que haja muita resistência, quando a população pede, não tem como resistir. Então, o que nós temos que fazer é disseminar o Ayurveda, disseminar os princípios básicos por onde for. E aí as próprias pessoas vão começar a sentir necessidade de que o sistema público tenha o caminho do Ayurveda também para oferecer. E aí não tem como resistir. Aqui tem uma pergunta ligada a isso também, né? Se tem alguma sugestão para abordar a ação da educação do município, seria introduzir o Ayurveda no conteúdo programático das escolas municipais? Seria espetacular, isso seria fundamental, trazer os pais e poder fazer isso com as crianças e os pais, isso seria maravilhoso. Por exemplo, o que nós fizemos aqui? Para poder fornecer ervas medicinais para os procedimentos que nós estamos introduzindo nesse centro de referência em Ayurveda, nós fizemos um convênio com a Secretaria de Agricultura do município e com a Secretaria de Educação. Então, como as escolas aqui têm áreas grandes, assim, com um quintal grande, então as crianças vão fazer os canteiros orientados pela Secretaria de Agricultura, com o apoio dos professores, etc., fazem os canteiros, nós escolhemos as plantas medicinais para cada escola, depois isso é colhido com a orientação deles, trazido aqui para o ashram, nós processamos aqui gratuitamente isso e fornecemos de volta no centro de atendimento. Então envolve as crianças, envolve a população, não é? É muito importante isso. E tem mais uma coisa, o Ayurveda, ele é cultural nas pessoas aqui. Não com o nome de Ayurveda. Mas você chega em qualquer lugar e pergunta num centro, por exemplo, de idosos, ou quais são as plantas medicinais que você tem na sua casa? E começa por aí. E aí você mostra o ponto de vista do Ayurveda sobre aquele uso. O que você tem para comer na sua casa? Olha, eu tenho isso, isso, isso. Como é que você monta isso de acordo com a constituição individual, seu Agni? É assim. Uhum. Isso já está nas pessoas, já. Principalmente aqui mais para o interior. Sim. Doutor Roguet, o Carlos Eduardo pergunta, algumas pessoas, alguns terapeutas ayurvédicos, né, utilizam, acho que tem uma pessoa utilizam a Ayurveda junto com outras práticas sem comprovação científica de seus efeitos, numa forma de miscelânea. Como estabelecer um limite ético para a atuação de terapeutas ayurvédicos e não confundir a cabeça das pessoas que estão sobre esse tratamento? Sim, isso é o que a regulamentação ajuda a fazer. Impõe limites éticos para a prática. Agora, a questão da comprovação científica é uma questão distorcida na nossa cultura. Porque as principais revistas médicas, as principais revistas científicas de saúde estão comprometidas com o sistema moderno. Poucos de nós teríamos acesso com trabalhos de Ayurveda, espaço nessas revistas científicas, né? Porque elas atendem a determinados interesses e sistemas.
Agora, o Ministério Ayush na Índia tem feito um trabalho extraordinário, extraordinário, de promoção de pesquisa, de investimento em ensino e promovendo isso fora da Índia também em universidades. Então, revistas, não as mais famosas, né, científicas que estabelecem os princípios científicos, trazem coisas extraordinárias de Ayurveda. Pesquisem mais. Muitos profissionais da área médica ou outros simplesmente dizem assim, isso não tem comprovação científica. Mas o sujeito não gastou 1 minuto da vida em pesquisar. Ele diz que não tem, baseado num preconceito. Pesquisa sobre uma única planta medicinal ayurvédica, por exemplo, Guduti, Ashwagandha. Você vai encontrar uma infinidade de trabalhos feitos, não só na Índia, mas em várias partes do mundo. Aí chegar, isso não tem comprovação científica. Então, às vezes são frases colocadas sem sustentação. Doutor Mas, Rubino, é certo, a pergunta está bem. o senhor está perguntando da sua... Então, estou perguntando da sua formação, porque o senhor é médico, né, alopata, e o senhor também passou por isso, né? O Ayurveda, como foi para o senhor, assim, com sua visão, né, alopática também? E quanto tempo o senhor tem de formação já com Ayurveda? É que, na verdade, é o seguinte, a minha formação na cultura védica foi muito anterior à minha formação médica. Aos 12, 13 anos, eu já estava aprendendo a cultura védica, estudando sânscrito e aprendendo os textos clássicos. Então, quando eu entrei em medicina, eu já estava até no meu cromossomo com a cultura védica. A medicina eu fui fazendo, me especializei numa coisa altamente tecnológica que é terapia intensiva, que eu gostava de lidar com pacientes graves. Mas meu foco foi sempre, algum dia, eu poder trazer o Ayurveda para incorporar a cultura que era íntima na minha pessoa. Então, eu não tive dificuldade nenhuma, assim, para mim, interiormente, e tive sempre muita convicção nisso. Então, eu sempre tive o respeito da classe médica. Sempre tive. Que bom. Tem uma pessoa aqui, a Graziela, que está indo morar em São Paulo em dezembro e que gostaria de fazer a formação lá da sua escola, doutor Gui, lá em São Paulo, né? E o senhor tem lá, né, Nós temos, espaço. assim, três modalidades de formação. Uma que é EAD, que a pessoa, a parte teórica, a maior parte ela estuda sozinha, em casa, com vídeos, material escrito, provas, é bem forte a formação nesse sentido, e vem para o ashram para fazer os treinamentos práticos e revisão das matérias assim pessoalmente. E essa é uma modalidade que a pessoa faz individualmente. A outra são as chamadas escolas credenciadas, né? Por exemplo, a Miriam, no caso, ela administra, organiza escolas credenciadas no Nordeste. Então, parte do treinamento e parte das aulas são feitas presencialmente e todo aquele tema também das aulas minhas gravadas online e todo o material escrito também é fornecido. E tem a modalidade presencial, que o aluno frequenta as aulas com os professores presencialmente, tem também o mesmo material escrito, vem também fazer treinamentos aqui, além de aprender as práticas na sua própria cidade, na cidade do seu curso. A pessoa pode optar por qualquer uma delas, que a carga horária, o conteúdo, a eficácia do treinamento é igual. Perguntando se tem um curso de especialização para terapeutas que se formaram em outra escola que gostariam de se aprofundar, por exemplo, em Panchakarma. Sim, por exemplo, a pessoa pode fazer. Nós temos 2 cursos assim de especialização. Um é o Saúde da Mulher e da Criança, que é bastante completo e amplo.
muito, talvez o mais completo curso fora da Índia em saúde da mulher e da criança com Ayurveda. Porque, além da doutora Ananda, que é a pessoa que se dedica a vida dela a essa prática, estudou na Índia, etc., ela traz as médicas e os médicos da Índia para contribuírem também com as aulas e os conhecimentos. E o outro é o curso de clínica ayurvédica, Kaya Chikitsa, que eu organizo, que são 12 meses também de treinamento em patologias, em tratamentos, também com a colaboração de médicos indianos. Nós trazemos aqui 4, 5, 6 vezes por ano diferentes médicos indianos da Academia Internacional da Índia. São pessoas de grande capacidade médica, super respeitados no mundo todo e na Índia, e que contribuem, né? Dão esse respaldo, assim, até da autoridade da Índia para aquilo que nós fazemos aqui, que nada do que nós fazemos aqui é invenção da nossa cabeça. Uhum. E acho que uma pergunta aqui, o senhor já viu a junção do conhecimento da gastronomia com a Ayurveda para o público saudável, tendo em vista que é diferente de conhecimento da área de nutrição? Isso é espetacular. Uhum. A vida tem que ser prazerosa. A gente tem que fazer o que é necessário, mas fazer com que o necessário seja prazeroso. Então eu digo sempre assim, que a nutrição é a ciência que explica o que é necessário comer. E a culinária, a gastronomia ensinam como tornar isso prazeroso. Bonito, visual, bem apresentado, cheiroso, com os temperos, tudo que atrai os sentidos para melhorar a capacidade digestiva. Então, é fundamental isso, que a vida seja prazerosa. Tá bom, né, doutor Gui? A pessoal que tiver mais dúvida, eu vou deixar aqui meu celular, doutor Gui também, né? Eu posso passar daí alguma dúvida que seja para a escola, para não ficar também sobrecarregando, que tem algumas perguntas o doutor Gui já respondeu, né? E aí eu posso repassar para ele também mais alguma dúvida, né, que vocês tiverem, para não ficar também. Então é isso, doutor Gui. Aí as pessoas que não tiveram resposta aqui, mandam a mensagem para mim pelo WhatsApp e a gente responde daí, tá bom? Estou à disposição para responder tudo que vocês quiserem saber. Vamos em frente, né? Obrigada aí, doutor Ruguê. Muito bom, foi ótimo. Eu vou dizer para vocês mais uma última coisa. Alguns desses centros de pesquisa, assim, de projeção do que a sociedade vai fazer nos próximos tempos, né? Que visualizam centros de pesquisa, tem mostrado que o próximo ano vai ser um ano onde o Ayurveda ainda vai ser muito mais reconhecido mundialmente. Uma das sequelas dessa pandemia vai ser isso também. A contribuição que o Ayurveda tem dado no mundo, mesmo que silenciosamente, para a compreensão dessa virose e para a prevenção e mesmo o apoio no tratamento tem sido de grande reconhecimento mundial. Então, se preparem bem, estudem, aprendam, tenham convicção e consistência, porque nós todos ainda vamos trabalhar muito, se Deus quiser. Que bom. Que bom, obrigada aí. Agradeço a todos. Muito boa noite a todos. E qualquer dúvida, pode mandar um WhatsApp. Obrigada, doutor Ruguê. Boa noite. Boa noite a todos.